Boa noite, tudo bem? Vamos lá, coleguinha, mais uma aula. Hoje a aula é sobre a teoria do ordenamento, a teoria do sistema. Aqui passaremos pelo nosso querido Bobbio, falando um pouco do ordenamento aí, até chegar a um autor aí que é imprescindível para vocês, que é o Canaris, que tem um livro muito bom sobre sistema, inclusive um livro básico. Então vamos lá. Já falamos sobre o paradigma, aplicação dos princípios e dos paradigmas em casos difíceis na aula anterior. E nessa aula falaremos sobre essa passagem do ordenamento, a compreensão do conjunto de normas e princípios dentro da nossa sociedade, dentro do nosso estado, passando de uma ideia de ordenamento a sistemas. Então, inicialmente, o que é importante aqui falarmos? Quando se fala em sistema jurídico, o ponto mais crucial aqui para vocês é a ideia de tanto de complementariedade quanto de coerência. Por que isso? Porque são temas extremamente recorrentes nos 3 livros que fazem parte do edital para a prova do mestrado. Se vocês forem perceber, essa ideia de complementariedade e também de coerência, quando há antinomias normativas aí, elas passam pelas três obras cobradas no certame. Então, por isso, a importância de ter compreensão sobre esse tema. Vamos lá. De uma maneira bem sintética, um dos livros mais relevantes aí quanto à ideia de ordenamento como um todo é o livro do Bobbio. Inclusive tem esse nome, Teoria do Ordenamento. Bobbio, ele bebeu fortemente na fonte de Kelsen, positivista jurídico extremamente conhecido. Creio que todos vocês conhecem. E, inclusive, o Bobbio tem outro livro também, Teoria da Norma, que, de certa forma, é até um livro anterior à Teoria do Ordenamento. E ele parte do pressuposto de que o ordenamento, na verdade, é a mesma coisa que sistema. E é aí o conceito de ordenamento para o Bobbio é o conjunto de normas. Simplesmente isso aí. Vale lembrar que, para Kelsen, o ordenamento ele é basicamente um sistema de normas válidas. E aí, para Kelsen, coerência é o mesmo que validade, né? Lembrando aqui que Kelsen falava que a norma é válida se ela tiver passado por aqueles 3 pressupostos, né? O primeiro, se ela passou por uma escala de justificação hierárquica. O primeiro, se ela possui um mínimo de eficácia. E o terceiro, se ela originou-se da autoridade competente para elaborá-la. Então, percebam isso. Para Kelsen, coerência dentro de um sistema que é o mesmo que um conjunto de normas jurídicas, coerência é também a validade desse ordenamento. Bobbio vai um pouco além. Bobbio fala que, na verdade, o ordenamento enquanto conjunto de normas, ele precisa necessariamente dar unidade a essas várias regras e várias normas que estão esparsas aí dentro do estado jurídico. E para isso, ele partindo dessa ideia de unidade, ele exige também mais 2 requisitos, a completude e a coerência. O que é a completude? Percebam, de uma forma geral, para Bobbio, o ordenamento precisa ter unidade, ele precisa ser completo, ter completude e ser também coerente. A unidade, ela parte basicamente do preenchimento dos outros 2 requisitos. Unidade é que todas as regras ali, as normas, façam um conjunto, formem um conjunto. E isso principalmente decorrente daquela ideia de norma fundamental, até buscando também um pouco da teoria do Kelsen com a norma hipotética fundamental ali, a pirâmide kelsiana. Só que Bobbio vai um pouco além, e ele fala da exigência de completude no ordenamento. E o que é completude? É o ordenamento não ter lacunas, não ter brechas. Então o ordenamento ele tem que ser completo. E aqui, o que nos é mais importante é a questão da coerência. Para Bobbio, o ordenamento tem que ser coerente. E o que é um ordenamento coerente? É aquele que, se possuir antinomias, ou seja, se tiver 2 normas que se conflitam, essa antinomia ela tem que ser resolvida por algum critério. E aí Bobbio, de uma maneira bem leviana aqui, explicando a teoria de Bobbio, ele nos dá 3 critérios para que se possa
resolver essa questão de antinomia normativa, que é também conflito de normas aí. O primeiro critério que Bob nos dá é o critério hierárquico, ou seja, dentro da antinomia normativa, a norma superior ela se sobrepõe à norma inferior, logicamente. Vale lembrar aqui que para Bob essa possibilidade de existência de uma norma inferior que colida com a norma superior ela é praticamente parcial, ou seja, é só uma mera incompatibilidade. Para dar um exemplo aqui, seria o caso da limitação etária de alguns programas de televisão versus a liberdade de expressão. Percebam que essa limitação, por mais que seja conflitante com a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, ela é só uma incompatibilidade parcial, é um conflito aparente mesmo de normas. Por quê? Se esse conflito for absoluto, a norma logicamente é inconstitucional, então nem deveria fazer parte do ordenamento. Perfeito? Um outro critério que Bobbio utiliza é o critério cronológico, ou da temporalidade. E aqui é algo bem simples. É norma posterior, ela sobrepõe a norma anterior. Isso está no nosso artigo 2º lá da Lei de Introdução às Normas Brasileiras. É algo bem simples também de compreender. A norma que vem posteriormente, ela tem que, se conflitante com uma norma anterior, ela tem que se sobrepor. E por fim, o critério da especialidade para Bobbio. Ou seja, a norma especial ela tem que revogar ou sobrepor a norma geral. Também é algo racional e muito utilizado aí dentro da ideia de teoria geral. Só que há que se tomar muito cuidado com esses critérios de Bobbio, principalmente pela aula que vocês terão aqui, a exposição que vocês terão aqui dentro da ideia de sistema. Então, já lembrando aqui que é um tema que eu estudo há um tempo, foi inclusive base para minha monografia, essa superação especialmente dos critérios, porque a teoria do ordenamento ela não é mais a mais, digamos, adequada para o nosso sistema jurídico atual, e eu já falo sistema porque atualmente compreende-se como sistema o funcionamento do direito. Só para concluir aqui, para Bobbio, a coerência do ordenamento, ela também é uma questão de justiça, ou seja, o caso concreto atrairá a norma mais justa. Então a coerência aqui para Bobbio ela é uma questão meramente de justiça. Vocês verão que, diferente de Kelsen mesmo, que para ele a coerência é questão de validade e o sistema tem uma compreensão um pouco diferente do que é coerência. Mas voltando ao que eu estava falando, na minha monografia eu escrevi sobre a aplicação do CDC nas relações de locação imobiliária, especialmente quando tem a figura da imobiliária mesmo, a empresa imobiliária que faz a intermediação do negócio. A princípio, e era a época que eu estudei e eu escrevi, era a jurisprudência dominante, não se aplicava o CDC por um critério muito simples. Há uma norma especial, que é a lei de locação, e essa lei de locação ela deve sobrepor ao CDC que trata basicamente das relações de consumo. Só que esse argumento, puramente, ele já não pode ser mais aceito. Por quê? A aplicação do CDC, ela pressupõe a existência de uma parte vulnerável na relação. Então, a partir do momento que há um imobiliário intermediando, uma negociação ali, isso aí todo mundo que já alugou uma casa ou um imóvel aí perante o imobiliário sabe que eles vêm com um contrato, tem aquelas várias cláusulas lá que isentam isenta a empresa de várias responsabilidades, o fato do locatário ter que entregar o imóvel pintado, com todos as partes da casa intactas, às vezes tem que trocar até porta, enfim, demonstra uma vulnerabilidade muito grande, então por isso a aplicação do CDC. Aqui, inclusive, com jurisprudências atuais do STJ indo nesse sentido, de certa forma mitigando essa ideia de que uma lei especial ao caso tem que sobrepor uma lei geral, especialmente quando você tem no pano de fundo aqui a aplicação do CDC demonstra isso, no plano de fundo a garantia de um direito fundamental, e a proteção do consumidor enquanto parte vulnerável é um direito fundamental. Então, por isso essa releitura aí das
da aplicação do CDC nas relações locatícias. Enfim, partindo para a ideia de sistema, e aqui a exposição se fundamenta praticamente no livro do Canaris, não Cannabis, né? O sistema para o Canaris, ele pressupõe a existência de regras e princípios do ordenamento, só que não só isso, essas regras e princípios, elas estão em reunião e funcionamento harmônico com vários outros elementos que compõem também esse sistema. E quais são esses elementos? Aqui são vários. As instituições jurídicas, os operadores do direito, a doutrina, a jurisprudência. Então esses são vários outros elementos que compõem o sistema e devem estar em reunião e funcionamento harmônico com as regras e princípios do ordenamento. Compreensível? Aqui é importante destacar que, partindo da ideia de sistema do Canaris, o conceito passa a ser analítico, ou seja, ele pode ser dividido. O sistema ele é composto de elementos que são responsáveis, por exemplo, pela elaboração das leis, elementos que são há ali dentro da noção de sistema a possibilidade de ter uma interpretação, de ter hermenêutica, de ter aplicação. Aqui, na ideia de sistema, há também um conceito analítico, ele pode ser dividido em várias partes que o compõem. Então, percebam, o sistema ele advém de uma ideia de um todo reunido. A teoria do ordenamento, ela não pode ser considerada, ela não pode ser caracterizada por ser analítica, porque ela é só o conjunto de normas, ela não considera valores que vêm das instituições, valores que vêm, por exemplo, da jurisprudência, ou o entendimento que vem da doutrina, nada disso. Então, um ponto bem importante aqui. Mais um aspecto relevante é que Canaris, a compreensão dele de sistema, e é algo muito importante para vocês porque relaciona com o livro do Marcelo Neves, ela parte da ideia de que o direito, na verdade, o sistema jurídico, ele é um sistema dentro de um outro sistema. E aqui a gente vai beber muito de Luhmann, porque Luhmann fala que, na verdade, o direito ele é só um subsistema dentro de um sistema maior e mais amplo, que é o sistema social. Também composto, por exemplo, pela economia ou pela política, vários outros subsistemas que, unidos, formam um sistema social. Por que eu estou falando isso? Porque a compreensão, o conceito de sistema para o Canaris, ele tem a conceituação bem relevante que ele tem é de que é uma ordem axiológica, ou seja, além das regras e princípios que devem estar em harmonia com os demais elementos, em reunião harmônica com os demais elementos, ele passa por uma adequação valorativa. E aqui são dois pontos muito relevantes da teoria do Canaris. O que é essa adequação valorativa? A ideia de sistema para Canaris, ela parte do pressuposto de que não pode ter valores dentro do sistema que seja conflitivo. Então aqui um ponto relevante quando se fala em sistema para Canaris é a ordenação. E a ordenação ela parte disso, ou seja, há que se diferenciar o Estado de um bando de saqueadores, pois os valores que guiam aquelas normas dentro de um bando ou dentro de um Estado são diversos, então elas não podem existir num mesmo sistema. E isso também, essa adequação valorativa de Canaris, ela também ela fomenta a ideia de unidade. Por quê? Porque unidade advém de valores que são os valores fundantes do sistema. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, o sistema jurídico brasileiro ele tem um valor fundante, que é a dignidade da pessoa humana, a soberania nacional, são valores fundantes ali que garantem a unidade de todas as outras regras, todos os outros princípios que se originam da norma fundamental, de certa forma.
Então, indo adiante, já temos aqui 2 pontos relevantes da compreensão do sistema para canais: a unidade, e a unidade pressupõe o quê? Repetindo, os valores que são fundantes do sistema, pressupõe a ordenação. E o que é a ordenação? É a adequação valorativa que impede que valores conflitivos estejam existentes dentro do sistema. E mais, Canaris também conceitua o sistema como aberto e móvel, a abertura sistêmica e a mobilidade. E o que é isso? Outro ponto extremamente relevante e está dentro dos pontos dos livros cobrados no certame. A abertura é a ideia de que o sistema ele não é completo, ele não tem a sua completude, e por isso ele precisa se modificar, ele precisa passar por uma mutabilidade no decorrer do tempo e evoluindo. Até no livro do próprio Canaris, ele fala que o direito, enquanto subsistema situado na história, ele prescinde dessa mutabilidade, assim como a sociedade. Os valores, principalmente, eles vão mudando. E conforme os valores vão se alterando, o sistema jurídico também tem que ir passando por essa evolução e se alterando. E aqui a gente tem vários exemplos aqui. Para citar o mais recente, é a lei dos deficientes, que alterou toda a teoria da capacidade, que vai alterando, porque o sistema jurídico vai se alterando aos valores que a própria sociedade vai também alterando, evoluindo e modificando. Aqui, lá no ponto do Marcelo Duque, a existência da diacronia, ou seja, lá no ponto do Marcelo Duque está falando das cláusulas gerais, a diacronia das cláusulas gerais. O que é isso? Falar em diacronia significa que aquela cláusula geral, ela permite que a mesma cláusula geral mude a sua interpretação a depender do contexto e vai evoluindo conforme também evolui o contexto social de uma forma geral. A boa-fé que nós temos hoje, no ano 2016, certamente no ano de 2025 não será a mesma boa-fé. Só que ela não deixa de ser a cláusula geral boa-fé, com seus deveres anexos, mas espero eu que até lá o dever anexo, por exemplo, da confiança seja muito mais valorizado, da lealdade, da solidariedade. São as possibilidades que os princípios, as cláusulas gerais, principalmente, permitem dentro do sistema. Então, percebam, compreendam isso. O sistema, enquanto aberto, ele permite essa evolução, essa mutabilidade dos seus elementos e, por isso, a sua continuidade também, a sua existência aí mesmo diante das alterações sociais. O outro ponto é a questão da mobilidade do sistema. E aqui a mobilidade relaciona-se também com a abertura, significa que o sistema ele vai se adequando aos valores fundamentais de determinado contexto da sociedade. Daqui Canaris até fala, o sistema, diante dessas características, quais sejam unidade, ordenação, abertura e mobilidade, ele faz uma espécie de isolamento científico, entre aspas, do direito, ou seja, o subsistema do direito se fecha com a sua unidade, com a sua ordenação, os valores fundantes, mas também com a possibilidade de mutação da interpretação. Só que, principalmente decorrente dessa abertura e da mobilidade, é um subsistema que faz o seu isolamento científico, mas sem se fechar ao entorno, ou seja, sem se fechar aos outros subsistemas do sistema social. Não se fecha a economia, não se fecha a política, não se fecha a história, entre outros subsistemas que estão presentes no todo do sistema social. Isso é extremamente importante, porque são nos entornos que estão os valores. Para Canaris, há as regras, há os princípios e há os valores. O que são os valores? Os valores eles não estão presentes no sistema jurídico, eles estão no entorno. Só que quando um valor ele passa a ser essencial,
ele é positivado, e a partir do momento que ele é positivado, ele se torna um princípio. Para vocês, para relembrar aqui, a boa-fé, antes do CDC, em 90, ela não tinha positivação nas relações privadas no Brasil. Tanto é que, após o CDC, a boa-fé passou a ser utilizada também nas relações privadas, pois o Código Civil não previa, especificamente, não havia positivado esse valor da boa-fé. Então, um valor, ele passa a ser norma somente depois que se torna um princípio. Ele é positivado e se torna um princípio. Perfeito? Isso é muito importante. E aqui, até a importância, porque quando se fala em sistema para Canários, fala-se em ordem axiológica, essa existência dos valores no entorno, a importância dos valores que, quando positivados, se tornam princípios. Então, tudo isso é muito relevante aqui. E a teoria do Canários é extremamente importante nos dias atuais. Bom, podemos citar aqui 3 funções muito importantes do sistema. E quais são elas? Na verdade, são 4 funções aqui relevantes do sistema. Uma adequação dos valores, e a partir do momento que esses valores são colocados dentro do sistema, se tornam também princípios. Garantir a unidade interior, ou seja, só há uma Constituição, só há uma Carta Magna que tem os pilares de todo o sistema jurídico ali. Além disso, evitar contradições no sistema também, principalmente pela adequação valorativa, e como matar lacunas. Aqui um item essencial para vocês, ponto do edital. Quando Canários fala que uma das funções do sistema é comatar lacunas, ele está falando também da proibição de insuficiência, ou seja, o legislador não pode deixar de legislar a fim de garantir ou positivar um direito fundamental, principalmente quando se trata de relações privadas. Então, uma relação privada que garanta um direito fundamental, ela precisa ter sua legislação setorial específica. Se não a tiver, há aqui o princípio da insuficiência. E esse princípio da insuficiência que, para Canários, vai possibilitar a aplicação direta das normas fundamentais, até mesmo nas relações privadas. Perfeito? Isso será um tema que vamos abordar mais à frente, de forma mais específica, mais detalhada. Só que percebam, comatar lacunas está aqui relacionado à ideia de proibição de insuficiência, que é um ponto do edital, e que permite para a teoria de Canários a aplicação direta dos direitos fundamentais, até mesmo nas relações privadas. Perfeito. Então aqui a coerência para Canários, para Kelsen, coerência estava relacionada à validade, né? Se o ordenamento era válido, havia coerência. Para Bobbio, coerência era questão de justiça. Para Canários e para a teoria do sistema, a coerência ela é, na verdade, um pressuposto de validade do próprio sistema. Para Canários, o ordenamento ele é incompleto. Por quê? Porque o legislador não é capaz de legislar todos os fatos que são exigidos aí pelo direito, e além disso, ela é também incoerente. O ordenamento é incoerente porque o legislador não consegue se posicionar diante da inflação normativa. São tantas normas que, obviamente, elas serão conflitantes. E por isso a coerência ela passa a ser também um pressuposto do sistema, né? Voltando lá à ideia de que deve haver uma adequação valorativa, é um dos pontos essenciais da teoria do sistema para Canários. E aqui, chegando no ponto mais relevante de tudo isso, é que a noção de sistema, como eu já tinha dito no começo do vídeo, ela nos traz a ideia de complementariedade. Por quê? Porque quando se fala em sistema, não se admite que a antinomia, como o Bobbio queria ou pretendeu, que a antinomia se resolvesse por critérios, mas sim por uma complementariedade, uma soma
dessas normas, mesmo antinômicas, mas que dê um resultado mais favorável, principalmente aqui no nosso caso, aos direitos fundamentais. E aqui nós entraremos numa teoria muito importante, muito interessante também, extremamente atual, que é o diálogo de fontes. Teoria de Eric James, que foi notabilizada no Brasil pela professora Cláudia Lima Marques. E o diálogo de fontes, ele nos demonstra, a teoria do diálogo de fontes, que é possível a coexistência de várias normas, mesmo dentro de um contexto de pluralismo. E aqui é importante essa complementariedade, porque a depender do caso concreto, uma norma será aplicada, mas a depender do caso concreto, outra norma, mesmo que antinômica ali, poderá ser aplicada. E aqui eu dei um exemplo da minha monografia. Em regra, a aplicação nas relações locatícias é da lei de locação, sim. Só que a depender do caso concreto, por exemplo, se há uma vulnerabilidade, há presença ali no intermediário, como a empresa de imobiliária, a aplicação do CDC passa a ser um imperativo. Ou seja, a depender da situação, dentro de uma noção de sistema, aplica-se uma norma ou aplica outra, mesmo que conflitantes. Faz sentido para vocês? O que é importante do diálogo de fontes aqui é que ele pode ser dado de forma, através da coerência, a aplicação do diálogo de fontes pela coerência, que é quando uma norma especial, ela busca conceitos e princípios na lei geral, lembrando que a lei geral ela é sempre a base. Qual que é o exemplo aqui? O exemplo mais notável do diálogo de fontes é entre o CDC e o Código Civil, é o mais fácil de se compreender. Dentro dessa ideia de diálogo de fontes aqui pela coerência, é o CDC buscando ali no Código Civil a sua base. Então, regras e conceitos e princípios. Para dar um exemplo aqui, a questão da prescrição, que no Código Civil é mais favorável do que no Código de Defesa do Consumidor. E isso acaba sendo incoerente, porque o Código de Defesa do Consumidor é um código de proteção à parte vulnerável, né? De forma que acaba se aplicando a noção de prescrição do próprio Código Civil por ser mais benéfica. Além desse diálogo de fontes de coerência, há o diálogo de fontes de complementariedade. E esse aqui é o mais interessante, que são quando as normas e as legislações, elas convergem no caso concreto. São várias legislações vindo de vários níveis, digamos assim, e convergindo naquele caso concreto. O artigo crucial para isso é o artigo 7º do CDC, que ele fala que se houver tratados e convenções de direitos humanos que tratem sobre a proteção do direito do consumidor, também será aplicado, além do próprio CDC, todas essas normas também serão aplicadas ali no caso concreto. Por fim, o diálogo de fontes pela coordenação, que é, de maneira até contrária à da coerência, quando a experiência jurisprudencial da norma mais especial vai influir na norma geral. Então aqui o exemplo, que eu até já falei, é da boa-fé, que depois da promulgação do CDC passou a ser utilizada também nas relações entre privados. Por quê? Porque o Código Civil de 16, ele não previa a boa-fé nas relações jurídicas. Então, a jurisprudência passou a aplicar a boa-fé buscando lá no CDC, fazendo um diálogo de fontes. Olha, se o CDC, enquanto microsistema, está exigindo que nas relações consumeristas tenha ali a aplicação da boa-fé, da confiança, da lealdade, os deveres anexos, por que não nas relações entre particulares, né, superando aquela noção de pacta sunt servanda, sem critérios que busquem ali o equilíbrio, a equidade na relação. Perfeito? De uma forma geral, era essa minha exposição sobre sistema, bem resumida mesmo, para dar uma noção geral. O que é importante vocês perceberem? Que os 3 livros, na verdade, eles trabalham com essa ideia de sistema e com essa ideia de diálogo de fontes. Até lembrando aqui que é um item que pode ser cobrado do Marcelo Neves, quando ele fala do ponto cego, e o ponto cego aqui ele pressupõe essa complementariedade. O transconstitucionalismo, ele parte da noção de que, a depender da situação do caso concreto,
aquela Constituição ou aquela norma, ela pode estar num ponto cego a outras situações, outras possibilidades. E o transconstitucionalismo, aceitando essa ideia de complementariedade, ele também combate esse ponto cego. Um pensamento aqui que pode contribuir para que você reflita um pouco mais sobre esse ponto. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado. Conte comigo. Vamos continuar estudando aí, na medida do possível, desenvolvendo aí nosso conhecimento, nosso senso crítico para todos os pontos do edital. E espero que tenham gostado. Em breve, com a próxima aula aí, o próximo tema que possa ajudar aí o máximo que der a vocês. Perfeito? Forte abraço. Até mais.